abra a tua boca e te encherei. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1 por diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1 por diante. Glória a Deus. O Senhor já tem falado conosco desde o começo do culto. O Senhor acabou de falar conosco através do louvor que a irmã Betânia acabou de louvar ao Senhor. E creio que o Senhor também irá de continuar a falar conosco por meio da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo com um propósito de nos remir de nossos pecados, para que o ser humano pudesse novamente poder adorar o Senhor na beleza da sua santidade, mediante a sua morte lá na cruz no Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele brada na cruz dizendo: Pai, está consumado, Ele estava dizendo: Pai, eu vim a este mundo como homem, estou morrendo neste mundo, a Ti eu entrego o meu espírito. Certa feita também Ele disse assim: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo entregou o Espírito para o Pai. E a porta, aleluia, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então hoje eu e você podemos adentrar por esta graça, adorando e exaltando o seu santo e sublime nome. Mas só que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio tão somente só para isso. Ele veio também para curar, para também salvar, para também restaurar, para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor também, Ele veio para um propósito, para desfazer toda obra do mal. Só que nós sabemos que pela consequência do pecado que herdamos lá de Adão, o mundo ficou sujeito agora a adquirir enfermidade. E aqui nós lemos alguns versículos da palavra do Senhor que conta, que narra a história de um homem que era coxo, que era aleijado desde o ventre da sua mãe. Veja bem que para aquela vida não era fácil, pois ele dependia totalmente do ser humano aqui da terra. Quem sabe até mesmo não era desprezado até pelos seus familiares por conta da sua enfermidade, porque ele era aleijado. E diz a Bíblia que quando era a hora nona, quando os discípulos iriam para o templo, para a hora da oração, para buscar a presença do Senhor, para prestar o seu culto a Deus, este homem sempre estava na porta do templo. Por quê? Porque para ele era uma estratégia, era um ponto aonde ele poderia ir, que ele sabia que alguém iria levar alguma oferta, e quem sabe, dependendo da sua sorte, dependendo do coração de alguém que iria adentrar na porta ali para a casa do Senhor, não poderia lhe dar alguma esmola. Só que mal sabia aquele homem que Deus lá no céu já tinha reservado aquele dia,
aquele momento, aquela hora, não para dar uma esmola que aquele aleijado estava pedindo. Diz a Bíblia que quando aquele homem, ele vê Pedro e João para entrar à porta do templo, ele lhe pede uma esmola. E diz a Bíblia que Pedro olha para ele e diz: olha para nós. O olhar para nós que Pedro estava se referindo para ele era o seguinte: olha só as nossas vestes, nós não estamos bem diferente de você, as nossas vestes estão bem desgastadas, só que eu tenho uma coisa que você não tem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho que você não tem, isto te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Aquele homem pediu uma esmola para Pedro. Pedro mostrou a graça que é em Cristo Jesus para curar, para renovar, para restaurar, para trazer de volta a honra que aquele homem ele precisava. Veja bem que, observando esse texto, no mundo de hoje não é diferente. Tem muita gente dentro da igreja que só quer pedir esmola, quando na verdade Deus tem o sobrenatural para lhe oferecer. Tem muita gente dentro da igreja pedindo migalha, quando na verdade Deus tem o oceano do Espírito para fazer o sobrenatural na vida desse crente acontecer. Então nesta noite, como é um culto da conquista, eu quero te apresentar um Jesus Cristo, que Ele ainda continua curando, transformando, libertando, restaurando, salvando e dando vida e vida em abundância. Assim como o Senhor Jesus Cristo fez um milagre na vida daquele aleijado, na tua vida também não é diferente. Ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Mas nesta noite eu quero te dizer: tenha fé, confia nele e as demais coisas ele fará. Deus vos abençoe em nome de Jesus.